Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 8 de março de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 112. É isso mesmo, já estamos no capítulo 112 do livro de Salmos, estamos avançando a todo vapor nessa jornada de estudos aqui do livro de Salmos, um livro com 150 capítulos. Mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Por quê? Porque você curtindo, comentando e compartilhando, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você, e se é relevante para você, ele vai recomendar para outras pessoas também, e você pode se tornar assim um facilitador de milagres na vida de muitas pessoas, apenas pegando esse link aqui e enviando no grupo do WhatsApp dos seus amigos, dos seus familiares, enfim, dos amigos de trabalho, né? Você pode enviar esse link aqui para quem você achar necessário, para aquela pessoa que você entende que precisa conhecer mais da palavra de Deus, tá bom? Você vai dar um acesso exclusivo para essas pessoas. Então curte, comenta, compartilha para o YouTube entregar o nosso vídeo para muito mais pessoas, tá bom? Quero aproveitar aqui também para te fazer um convite muito especial, tá? Tá chegando o nosso final de semana, né? Hoje já é sexta-feira. Nesse sábado às 10 horas da manhã, encontro de mulheres na Evo. A pastora Vanessa vai ministrar uma palavra poderosa para você, mulher. Mulheres, não fiquem de fora, em nome de Jesus. E no domingo, às 10 às 18 horas, nossos cultos de celebração, tá? Você, a sua família, todos vocês são os meus convidados especiais. Esteja conosco nesse domingo, celebrando, adorando, louvando a Jesus, tá certo? Bom, dei aqui os avisos e os recados, vamos ao nosso estudo de hoje. O Salmo 112 é um salmo curto, tá? É um salmo de apenas 10 versículos. O texto já começa dizendo assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. O texto começa dizendo, né? Feliz é o homem que teme ao Senhor e tem prazer em guardar os mandamentos do Senhor. Os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre vão se lembrar dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra, o ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha, o desejo dos ímpios se frustrará. Esse é o estudo, é aqui a leitura no sentido literal do Salmo de número 112, como eu disse, bem curto, né? E deixa eu te explicar um pouquinho aqui do que é o Salmo 112, tá bom? O Salmo 112 aqui da Bíblia nada mais é do que um poema, né? É um poema que exalta as virtudes daquele que teme a Deus, ou seja, daquelas pessoas tementes ao Senhor e que vivem de acordo com os mandamentos do Senhor, tá? Então esse salmo ele está destacando as virtudes do homem, da mulher, da pessoa que teme a Deus e anda em obediência aos mandamentos do Senhor. Ele descreve as bênçãos e a prosperidade que são concedidas a essas pessoas obedientes, essas pessoas justas, leais a Deus, essas pessoas fiéis que temem a Deus e andam debaixo dos mandamentos, das leis em obediência, tá bom? O salmista aqui, do Salmo 112, nós não sabemos identificar literalmente quem é, porque ele não é atribuído não tem um nome específico atribuído a esse salmo, tá? Então por isso vamos tratar simplesmente aqui como salmista. Ele louva a Deus pela vida dos justos, descrevendo o justo como pessoas abençoadas, como pessoas bem-sucedidas em todas as áreas das suas vidas. Eles são descritos como pessoas generosas, compassivas e justas em todas as suas ações. A integridade e a confiança do justo, né, é atribuída a Deus, ou seja, o homem justo, ele é um homem que confia no Senhor, é um homem íntegro no Senhor, e devido a andar debaixo das leis do Senhor, as leis de Deus os tornam esses homens justos e inabaláveis diante das adversidades. Eles não temem as más notícias, pois confiam plenamente no Senhor. Olha só que interessante. O texto aqui, o salmista está dizendo que o homem justo, ele não teme más notícias. Por quê? Porque a confiança dele
é plena no Senhor. O Salmo também vai destacar que os justos, eles serão lembrados para sempre. A memória do justo vai ser lembrada para sempre e a sua boa reputação sempre será honrada de geração em geração. Eles emprestam com generosidade e conduzem todos os seus assuntos com muita justiça, tá? É um homem justo, seu coração é firme, eles confiam no Senhor e não têm medo de enfrentar desafios. A prosperidade é prometida para eles e também para toda a descendência que será abençoada por conta de um justo. Por fim, o Salmo vai fazer um contraste aqui, né? O destino dos justos e o destino dos ímpios, que vão ser consumidos pelo fracasso e pela desgraça. Então ele está dizendo que a pessoa justa vai ser bem-sucedida, vai ser próspera e a sua descendência vai ser abençoada. Já o homem ímpio, ele será consumido pelo fracasso e também pela desgraça. Enquanto os justos são exaltados e honrados, os ímpios enfrentarão o fracasso, né? O Salmo termina com uma expressão de louvor ao Senhor, reconhecendo a santidade de Deus e a misericórdia para que Deus tem com as pessoas justas e obedientes, tá? Então ele literalmente isso que o Salmo de número 112 está nos descrevendo, tá bom? Agora vamos lá, lição de aplicação prática de hoje. Eu sempre digo que a ideia central da Bíblia, é nos trazer sempre uma lição de aplicação prática, né? A Bíblia tem duas revelações. Ao lermos a Bíblia e estudarmos a palavra de Deus, nós precisamos enxergar dois tipos de revelação. Primeiro, a revelação profética, que é aquela revelação que aponta para o fim dos tempos, para o futuro, para a volta de Jesus, né? E a revelação de aplicação prática, que é onde a palavra de Deus se renova a cada manhã e fala conosco, como um manual de vida aqui na Terra, tá? Então, como lição de aplicação prática do Salmo 112, dentre vários assuntos aqui que o Salmo destaca, né, nós poderíamos falar, nós vamos ser mais enfático nos versos 6, 7 e 8. Está nos versos 6, 7 e 8 do Salmo 112, a nossa lição de hoje. Vamos relembrar aqui, reler o que diz nos versos 6, 7 e 8. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá a má notícia, seu coração está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e ele nada temerá. Esses versículos aqui vão me fazer lembrar da minha ministração de quarta-feira agora na série Mover Espiritual. Nós demos início, né, na nossa igreja a uma série chamada Mover Espiritual, onde eu estou mostrando e ensinando como flui o mover do reino do Espírito, né? E como nós, de forma intencional, conseguimos acessar esse mover espiritual, atraindo a graça, o favor e a misericórdia de Deus para as nossas vidas, entendendo a maneira como Deus se move e tudo mais, né? E eu usei como exemplo a mulher do fluxo de sangue, tá? Então tem muito a ver com os versos 6, 7 e 8 que diz aqui, ó, o justo jamais será abalado, para sempre vão se lembrar dele, ou seja, ele vai ser honrado de geração em geração. Não temerá a má notícia, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Gente, vamos lá, deixa eu te explicar isso aqui. A mulher do fluxo de sangue é uma história narrada no Novo Testamento, né? E é interessante que o texto vai dizer que Jesus estava passando, né? E junto com Jesus, né, estava acompanhando ali uma grande multidão. Por onde Jesus passava, uma multidão acompanhava ele. E uma mulher enferma, muitos anos carregando uma doença, ela ouviu falar. Olha só que interessante, ela ouviu falar de Jesus. Mas esse ouviu falar não foi apenas um ouvir falar, entra no ouvido e sai pelo outro. Na verdade, esse ouviu falar mexeu com aquela mulher, ativou a fé daquela mulher, né? E o texto diz que essa ativação fez com que ela fosse ao encontro de Jesus e no meio da multidão ela conseguiu tocar em Jesus, né, na orla do manto de Jesus, e ali aconteceu um milagre, ou seja, a mão daquela mulher, né, movida por fé, toca em Jesus, a graça, né, e acontece um milagre. O texto diz assim, ó, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu vou ser curado. O que nós vemos aqui? Logo de cara, uma ativação da fé, né? Ou seja, com a sua fé ativada, ela estendeu a mão e tocou em Jesus, tocou na graça. O que aconteceu? O texto diz, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre daquela doença, daquele sofrimento. Ou seja, aquela mulher
estava no meio de um turbilhão de circunstâncias desfavoráveis. Aquela mulher estava vivendo um momento extremamente desfavorável na vida dela. Enferma, com uma enfermidade que ela já carregava, essa doença em seu corpo há 12 anos, né? Sem dinheiro, porque a Bíblia diz que ela investiu todo o seu dinheiro pagando médicos especialistas para, de alguma maneira, trazer a cura dela, né? No meio de uma multidão, muita gente ali, seria praticamente impossível ela conseguir chegar perto de Jesus, ou seja, um cenário extremamente desfavorável, mas no meio de tudo isso, ela não deixou com que as circunstâncias desfavoráveis roubassem a sua fé. E pela fé ela chamou a atenção de Jesus no meio da multidão. O texto diz, no mesmo instante que ele foi tocado, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, ou seja, aquela mulher extraiu o poder de Jesus. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam, Senhor, existe uma multidão aglomerada ao teu redor e o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Aí o texto diz que pela fé aquela mulher foi curada. Então Jesus lhes disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O que a gente aprende aqui? Na verdade, a grande lição é que nenhuma circunstância desfavorável pode roubar a nossa fé. Lá em Salmos, aqui em Salmos, no capítulo de estudo de hoje, né, nos versos 6, 7 e 8, diz, o justo jamais será abalado. Olha só que interessante, fazendo um contraponto com a mulher do fluxo de sangue, as circunstâncias desfavoráveis não abalou, não roubou, não minou a fé dela, né? Para sempre os justos vão ser lembrados. Essa mulher foi uma mulher justa, uma mulher que temeu ao Senhor, uma mulher que depositou a sua fé no Senhor, uma mulher que não se abalou por conta da situação, da circunstância desfavorável, e por isso ela é lembrada até hoje. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando dessa mulher, né? Não temerá más notícias. Ela não temeu a má notícia. Na verdade, ela, pela fé, né, ela conseguiu se manter firme, né? Por que ela não temeu a má notícia? O texto diz aqui, ó, versos 6, 7 e 8 de Salmo 112. Seu coração está firme, não temerás más notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Ou seja, quando nós estamos com o coração firmes e confiantes no Senhor, a gente não teme as más notícias, né? O seu coração está seguro e nada temerá. Ou seja, eu finalizo dizendo que nenhuma circunstância desfavorável vai minar ou roubar a sua fé em nome de Jesus. Amém? O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, e ele não temerá nenhuma má notícia, o seu coração está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá. Glória a Deus! Finalizamos aqui o Salmo de número 112 e aprendemos que nós precisamos nos manter firmes mediante a toda e qualquer circunstância negativa, desfavorável, porque nenhuma circunstância pode roubar a nossa fé. Glória a Deus por isso. Agora chegou a hora de agitarmos aqui as redes sociais. Mais uma vez eu quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Eu também quero te convidar a tirar um print da tela, tá bom? Escreve algo que te chamou a atenção na ministração de hoje, tá? Coloca aí, nenhuma circunstância desfavorável vai roubar a minha fé, nada vai roubar a minha fé, ou alguma outra frase que você tenha anotado, que você acha bacana. Me marca na tua rede social, tira o print, escreve aí algo poderoso, me marca, tá? Reposta que eu vou repostar em nome de Jesus, tá certo? Nós estamos aqui firmes e fortes estudando o livro de Salmos. Agora nós voltamos na segunda-feira, né? Com o Salmo de número 113, estamos avançando para o término desse livro, mas sábado e domingo nós temos um encontro marcado na Evo. Sábado às 10 horas, encontro de mulheres, e domingo às 10 às 18, cultos de celebração, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te desejo um final de semana abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.